O tempo é aquele compasso que nos movimenta, nos faz evoluir e amadurecer. O que cada um faz com o seu vai do gosto e das escolhas que se faz. Mas uma coisa é certa: 80 anos de cooperativismo rendeu muita história e encontros, com muitos momentos felizes dentro e fora da nossa cooperativa. Porque afinal, é nos encontros que a vida acontece. Janaína e Jonas tiveram um encontro de vidas, onde cresceram e construíram juntos um caminho repleto de amor e força de vontade para fazer acontecer seus sonhos. Foi no ano de 2005 que o destino os levou para a filial Omino em Blumenau, onde iniciaram como colaboradores e ainda não se conheciam. Nosso encontro com a Cooper foi o início de tudo. E a evolução da nossa vida como pessoa e como profissional. Sim, eu vejo que foi um casamento, né? Eu acho que foi um casamento que deu certo, né? Uma aliança que deu certo, né? Janaína e Jonas, que você acabou de ouvir, são um casal de empresários de Blumenau. Ela tem 37 anos e ele 38. Eles têm 2 filhos. E no tempo livre, gostam de fazer passeios familiares e passar o tempo todo juntos. Janaína é natural da cidade de Imbuia, em Santa Catarina, e conheceu a Cooper quando foi morar na cidade. Já Jonas é natural de Blumenau e lembra da Cooper quando ainda era Cooper Hering e sua família trabalhava na indústria têxtil. Os dois encontraram a Cooper em momentos diferentes da vida, mas foi na Cooper que os dois se encontraram. Episódio 8. Vidas que se encontram. No ano de 2005, Jonas iniciou em um novo emprego, como operador de caixa na Cooper. Sempre demonstrou muito interesse em aprender coisas novas, em ajudar os colegas e ficar por dentro de todos os processos que envolviam seu setor. Foi assim que, após 5 meses trabalhando na cooperativa, realizou um processo seletivo e conseguiu a oportunidade de atuar na função de auxiliar de supervisão de frente de caixa. Na época, as máquinas de cartão, as máquinas de cartão eram tudo no balcão. Não tinha no sistema ainda, né, direto, que nem tem hoje. E aí, quando o supervisor estava meio apurado e tal, daí eu saía do caixa, ia lá e passava os cartões dos cooperados, né? E ali eu comecei a me interessar. Pensei, não, isso aqui é legal. Né? Aí daqui a pouco comecei com um cartãozinho de liberação, né, de compras e tal. Que legal isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E aí eu comecei a me interessar por outro cargo, né? Então a vaga de operador de caixa que ele deixou para trás abriu novamente. E adivinha quem a preencheu? Janaína, que iniciava sua carreira profissional aos 18 anos de idade em seu primeiro emprego. Ela começou como operadora de caixa e 8 meses depois passou para atendente de saque. Depois de 2 anos na função, fez outro processo seletivo e virou auxiliar de supervisão, trabalhando em algumas filiais diferentes até passar em outro processo seletivo para a vaga de auxiliar de departamento pessoal na administração central da cooperativa. Quando eu comecei, eu não tinha esse desejo de trabalhar no RH, eu até queria fazer jornalismo, algo que me interessava. Mas aí foi, estava como atendente de saque, apareceu a oportunidade de RH e eu já estava ajudando aqui na Cooper Omino a menina que trabalhava aqui. E aí foi onde eu comecei a gostar dessa área. Aí depois, como eu fui promovida para lá, gostei também, aí iniciei a faculdade de Recursos Humanos, na filial da Glória. Tanto Jonas quanto Janaína sempre demonstraram muita vontade em aprender, sempre buscando ir além. Os dois até aproveitaram do benefício Auxílio Instrução que a cooperativa oferece aos seus colaboradores, com ajuda de custo para seus estudos. Isso que a gente valoriza bastante, assim, a questão do crescimento, da oportunidade de crescimento interno que a gente teve, a questão do auxílio instrução, que foi fundamental. Na época a gente não teria feito a faculdade se não fosse a ajuda da Cooper. E a faculdade que a minha administração em recursos humanos, a dele administração, que é a área que depois a gente foi atuar, que é a área de administração, né? Então isso foi bem importante, assim, essas oportunidades de crescimento, sabe? Foi nesse meio tempo de troca de funções de Janaína que os dois começaram a se aproximar.
e perceberam que havia um sentimento mais especial envolvido, que só crescia. Engataram uma relação amorosa e continuaram se dedicando em suas carreiras individualmente. Após 3 anos de namoro e um como noivos, decidiram se casar e hoje já somam 19 anos de histórias e conquistas enquanto casal. Após 5 anos na cooperativa, Jonas acabou partindo para outra oportunidade de emprego, mas saiu com as portas abertas, pois tem a certeza de que deixou um belo caminho para trás, trilhado com muita dedicação desde o início. Para ele, foi a Cooper que abriu sua mente para entender que sempre pode querer ir além. E esse ir além envolvia um sonho que tinha há muito tempo, de empreender em um negócio próprio. Em diversos momentos da vida, ele tentou, buscou informações e até parcerias, mas ainda não era o momento certo. Foi no ano de 2014 que apareceu uma oportunidade de compra de uma empresa, que Jonas viu seu sonho voltar para a realidade. Com todos os documentos prontos, financiamento feito, Jonas e Janaína estavam prontos para encarar o desafio de empreender, quando o vendedor do negócio deu para trás na hora da assinatura dos papéis. Esse momento foi um choque para os dois, mas que serviu como impulso para de fato fazer o sonho sair do papel. Daí eu liguei pra Janaína e falei, meu, e agora? Daí, vamos ver outro lugar. E daí a gente foi visitar os nossos pais, que moravam no Ristov na época. E aí sempre tinha um tapume com uma obra lá, um prédio em construção. E num dia desses que a gente foi lá pra cima pra visitar eles tiraram os tapumes, eles tinham tirado. E aí eu vi as salas comerciais. Daí eu falei pra Janaína, é aqui. Aqui vai ser a nossa empresa. Ela, será? Daí eu falei, sim. Daí fui me informar quem eram os donos, daí o cara falou, tem uma sala comercial aqui pra alugar e tal. E aí iniciou todo esse processo aí de abrir empresa, e largar uns trabalhos, começar outros. Aí, na verdade, a gente, assim, arriscou. Arriscou tudo que tinha e não tinha, principalmente, né? Sabe? Arriscou que não tinha por um sonho de empreender, né? Nas zonas. A empresa deles é uma academia de musculação, que foi um sucesso na sua inauguração, o que fez com que Janaína tomasse a decisão de também sair do seu emprego na cooperativa um tempo depois para ajudar na administração do negócio próprio. Para ela não foi uma decisão fácil, afinal, eram 9 anos de história em um local que gostava muito de trabalhar e aprender diariamente, mas sentiu que era o certo a fazer pensando no futuro da família. Tanto que foi difícil. Eu lembro que no início eu não conseguia nem fazer compra lá na Cooper Água Verde, porque assim, o Jonas sabe, né? Eu chorei demais, assim, sabe? Foi um tempo bem difícil, assim. Porque eu tava embarcando num sonho dele, na época, né? Pra mim foi mais difícil, assim, né? Mas eu apoiei, que eu penso, né, que era o sonho dele. Eu vi também, né, como uma oportunidade. Mas pra mim foi bem difícil, assim. Porque eu até lembro que eu sonhava direto. Hoje em dia, tá? Eu sonho que eu tô trabalhando na Cooper. Porque é a minha única referência, assim, né, de trabalho, né, tirando a empresa. Mas a ideia principal era o quê? Não era simplesmente ganhar lucro, ganhar dinheiro. Seria hipócrita se eu dissesse que eu não quero, né, dinheiro, né? Mas era assim, para que ela pudesse ter um tempo com os filhos, que não precisasse ter aquela loucuragem de horário fixo para trabalhar, né? Então, foi mais nessa intenção. Aí somou isso com o sonho e tudo mais, as coisas aconteceram. Após a inauguração, o negócio foi um sucesso. Em pouco tempo, fizeram uma ampliação para conseguir dar conta da quantidade de alunos inscritos, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência para os clientes. Nesse meio tempo, passaram por crises econômicas e uma pandemia, mas continuam firmes, com a empresa consolidada. Em 2023, conseguiram fazer uma nova ampliação do espaço, melhorando ainda mais a estrutura oferecida. Para o futuro, outros planos de expansão são esperados e estão dedicados para conquistar esse desejo em breve. Janaína e Jonas hoje se sentem realizados na vida pessoal e profissional e sabem que muito disso envolve o tempo que passaram pela cooperativa, pois foi a partir dali que começaram a construir toda a história de vida que permeia os dois. Principalmente, primeiro, como pessoa, assim, mudou muito. Como profissional, né, onde eu consegui, naquela fase, né, que tu ainda tá indeciso o que eu vou ser, para onde eu vou ir.
Então, acho que em todos esses sentidos, assim, né, Jonas? E também, né, conheci o Jonas, né? Mais importante. É o mais importante. Através daqui que, né, então que eu, né, conheci o Jonas, que depois fui constituir família, então, né, o crescimento em todas as áreas, né, pessoal, profissional e, né, familiar também. E eu considero também um aprendizado, mas assim, o start da minha carreira profissional mesmo, assim, do que eu tenho hoje, foi aqui, né? E daí quando eu vim pra cá que eu comecei a abrir os olhos, assim, mas tem coisas a mais, né? E não vou ficar aqui só trabalhando na produção o resto da vida, eu vou mudar isso aqui. A Cooper, ela abriu o nosso leque de visão profissional, assim, a gente pode mais, né? Aí aqui oportunizava muito, né, a questão de crescimento interno, né? Tipo assim, eu não vou chamar a gente de fora para trabalhar num cargo maior. Vamos fazer um processo interno. Nossa, aquilo a gente valorizava muito, né? Diante de tantas histórias e momentos vividos, os dois são muito gratos por terem se encontrado na Cooper. Para Janaína, essa trajetória de sucesso foi o início de tudo o que aconteceu posteriormente e para a evolução da sua vida profissional. Afinal, ela se encontrou em uma profissão que nunca havia imaginado. Encontrou alguém para compartilhar os sonhos e consolidou seu sucesso pessoal. Sim, eu vejo que foi um casamento, né? Eu acho que foi um casamento que deu certo, né? Uma aliança que deu certo, né? Vamos usar esse termo de aliança, assim, né? Tanto da minha parte quanto a deles, assim, né? Eu acho que foi algo que deu certo e que hoje me transformou, assim, né? Como eu falei, como pessoa, como profissional. Acho que a Cooper, além de né, tudo que deu pra gente, né? E, claro, enquanto empresa também, como profissional e pessoal. Para Jonas, a sua passagem pela Cooper proporcionou diversos momentos felizes, que formaram a pessoa que ele se tornou e ainda leva consigo os aprendizados que teve na cooperativa para o seu negócio próprio. Os princípios cooperativistas, né, eles nortearam muitas coisas na minha vida, no meu caráter, assim. Então, por isso que eu digo que o encontro com a Cooper, ele proporcionou que eu conhecesse desse modelo, né, econômico, eu posso dizer um modelo econômico, inclusive, que daria muito certo. Então, assim, os princípios, eles sempre fazem parte da nossa vida. E esse encontro que a gente teve com a Cooper, ele resume tudo isso. Tipo, o encontro com nossos princípios, com os princípios das empresas, do cooperativismo. E aí fecha naquilo que a gente tem hoje, naquilo que a gente é hoje. Eu acho que a gente, né, teve trajetórias diferentes e foi bom, porque o Jonas teve mais essa parte sempre de liderança, né, aqui que ele exerceu. Eu já fui para uma área mais administrativa, então é algo que eu já me identifico mais, assim, eu trabalhei no departamento pessoal, pessoas, mas a parte mais burocrática até, né? Então, assim, a gente acabou se identificando cada um nessa área. Mas eu acho, assim, importante realmente foi o que a gente aprendeu e teve como base, assim, né? De empresa correta, justa, né? Isso tudo, com certeza, foi o que a gente aprendeu. Porque às vezes a gente leva muito do que a gente aprende, do que a gente convive, do que a gente vive, né? E a gente levou muito disso, assim, né? A forma de lidar com as pessoas. E também o fato dessa questão mesmo de ser muito correta, como a Cooper sempre foi com a gente, né? As milhões de possibilidades de encontros que existem em um mesmo local. Pai e filha que se reencontram. Novas amizades que se formam ao acaso. Mudanças de vida que levaram para um encontro inesperado. Casais que vivem o início de um grande amor. Histórias antigas que são relembradas com carinho. O encontro com a educação que se faz tão necessária para as conquistas do dia a dia. Reencontros com si mesmo, oportunidades de evolução pessoal e profissional e tantos outros encontros fizeram a Rede Cooper chegar aos 80 anos. A cooperativa proporciona tudo isso para as pessoas, mas são as pessoas que a fazem ser o que ela é hoje. Afinal, é nos encontros que a vida acontece. Estes foram apenas 8 encontros que marcaram a história da nossa cooperativa. Mas diariamente, novos encontros acontecem e fortalecem o propósito de que juntos cooperamos para momentos felizes. São esses momentos que construíram o passado, estão construindo o presente e construirão o futuro da Rede Cooper. E se você chegou até aqui, você já faz parte da história. Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece.